Meu nome é Luiz Edson Fachin, eu nasci em 1958 numa cidade chamada Rondinha, no norte do Rio Grande do Sul. 2 anos depois, em 1960, a minha família, tios, avós, vieram todos ao oeste do Paraná, naquela leva de migração que houve em direção ao oeste do Paraná. E meu pai se instalou no interior do município de Toledo, no oeste do Paraná, numa localidade chamada Três Bocas, também conhecida como Linha Progresso. Lá, numa escola rural, minha mãe, que era professora, continuou sua atividade, e eu fui alfabetizado em casa e, em parte, frequentei, obviamente, muito precocemente essa escola, porque é uma escola que funcionava em condições muito precárias, mas de uma qualidade humana extraordinária. Eu, criança, tenho uma lembrança fenomenal dos alunos da primeira à quinta série numa mesma sala, com parcos cadernos, ninguém tinha pasta, todos muito, obviamente, privados de condições materiais, mas com uma presença humana extraordinária. Minha mãe tomando conta daquilo tudo. E eu me alfabetizei, portanto, ali. Aprendi a ler e escrever, portanto, precocemente, por obra e graça da minha mãe, que tinha essa atividade como professora, e me deu gosto pela leitura, que foi, na verdade, talvez a influência mais marcante por eu ter me dedicado mais tarde, profissionalmente, às ciências humanas, digamos assim. Passado algum tempo, eu acabei indo estudar na sede do município, que era Toledo. Me instalei na casa dos meus avós e passei, obviamente, a estudar e nas férias, voltando, sempre tendo alguma atividade de ajuda na atividade da lida com alguma pecuária, alguma atividade de cultivo e lavoura. Enfim, trabalhei na roça. E assim a vida foi indo. Meu pai era um pequeno agricultor, lidando com as suas dificuldades e problemas bancários de financiamento, que, aliás, com o passar do tempo só mostraram serem agravados, né, por essa sanha de juros escorchantes que acabam, obviamente, afogando os pequenos produtores. Mas me lembro de toda a luta dele, dos irmãos, dos meus tios, para conseguirem ter um mínimo de uma vida digna, tendo um pequeno pedaço de terra. E assim completei os meus estudos. À época havia algo que, para passar do primeiro para o segundo ano, havia algo chamado exame de admissão, ou fazer o 5º ano. Eu fui daqueles que fiz o exame de admissão e não fiz o 5º ano, fui direto para o que então se chamava de ginásio. E fui estudar no Colégio La Salle, em Toledo. Obviamente que minha família não tinha condições de pagar mensalidade, mas tendo em vista as minhas notas e o meu desempenho, eu acabei sendo liberado dos custos, porque eu trabalhava ao mesmo tempo na secretaria do colégio, já ajudava os professores, trabalhava na sala de datilografia, o que, aliás, me fez tornar um exímio datilógrafo. Fiz o curso de datilografia 8 vezes, enquanto ensinava os outros alunos. E algo muito importante, passei a trabalhar na biblioteca do colégio. De modo que, aos poucos, fui tomando conhecimento do Jorge Amado, li Capitães de Areia para o meu deleite de adolescente muito cedo. Graciliano Ramos, enfim, praticamente toda a coleção, e isso tudo despertou um gosto muito grande pela literatura, pela leitura. E ali conheci um professor que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Chamava Edílio Ferreira. Tive a imensa alegria de, ainda em vida, trazê-lo em Curitiba para fazer uma palestra aos alunos da Universidade Federal do Paraná. Ele morreu pouco tempo depois. O Edílio era o professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida, defendendo, obviamente, as lutas democráticas de então. E isso nós já estávamos, portanto, no final, digamos assim, dos anos 60, por aí, quando comecei a tomar consciência do que se passava no Brasil. E nós, a partir disso tudo, montamos um grupo de teatro
que se chamava, curiosamente, MALUK, com K, porque era a abreviatura de Martin Luther King. E, dentre outras coisas, fizemos algo, enfim, montamos coisas como o Alto da Compadecida e tantas outras. E fomos, de fato, para o interior do município e outros municípios, e, no fundo, tinha também uma mensagem política que, à medida do possível, tentamos, obviamente, passar. Comecei a participar desses movimentos, relativamente precoce. Aos 16 anos eu fui nomeado membro do Conselho Municipal de Cultura em Toledo, enfim, quase precisei de autorização dos juizados menores para tomar posse, mas era prefeito o Dr. Wilson Carlos Kuhn, um homem também culto e de uma sensibilidade extraordinária, e fui eleito secretário da União Toledana dos Estudantes Secundaristas, a UTS, secretário-geral. E aí os olhos se abriram para a União Paranaense de Estudantes Secundaristas. Começamos a participar da UPS com muita dificuldade, porque à época organizar e fazer esses congressos, quer em Toledo, quer em outras regiões do estado, me lembro de eventos que nós fizemos com muita dificuldade pela presença do DOPS e de órgãos de repressão em Camorão, Telêmaco Borba, Cianorte, Londrina, Maringá, Francisco Beltrão, Pato Branco, com muita dificuldade. Os congressos sempre eram realizados, enfim, com um misto de medo e ousadia. Mas é preciso dizer que o movimento estudantil não era, à época, o movimento secundarista, um movimento protagonista. O protagonismo estava nas universidades e, no caso do Paraná, concentrado nas grandes cidades, nomeadamente em Curitiba. O movimento estudantil secundarista vivia a ressaca da alienação e, obviamente, éramos todos, ainda que indiretamente, um pouco filhos do AI-5, né? Que havia, obviamente, cometido todas as barbaridades que a instalação da ditadura civil-militar no país fez em 64 e gerou quase que uma geração de órfãos do ponto de vista da política. Nós tivemos que renascer, por assim dizer, para a política. E a partir daí eu fui eleito secretário-geral da União Paranaense de Estudantes Secundaristas e vim para Curitiba, numa diretoria presidida pelo José Cláudio Pereira Neto, que veio de Maringá, e depois tornou-se prefeito de Maringá pelo Partido dos Trabalhadores. Morreu precocemente, mas teve uma atividade muito importante e era um homem efetivamente digno da luta e do aprendizado que fez. Nessa atividade tivemos aqui uma ligação com a UMESC, que era a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Curitiba, que também vivia um momento difícil. Claro que havia algumas lutas, mas as lutas eram quase que, por assim dizer, corporativistas, como, por exemplo, a carteirinha para ter meio ingresso no cinema, enfim. Não havia um conjunto de grandes bandeiras, que, como eu disse, o protagonismo estava, obviamente, localizado na UP e não necessariamente na UPS. Que ano que era? Isso foi em 1975, 76, né? Era a época que, se a memória já não me falha, estava na educação um coronel, que era o Jarbas Paraçaim, era o ministro da Educação. Vivíamos, portanto, os tempos difíceis do 477, do 228, ou seja, leis que cerceavam as atividades estudantis, que obviamente ceifaram os órgãos de representação estudantil, e, portanto, com muitas dificuldades. Nós, também na UPS, inauguramos e levamos à frente um movimento literário, e adiante eu vou falar das ligações que depois tive no curso da universidade, mas tínhamos livros, um deles que eu escrevi, um livro de poemas com o João Bosco, que é o João Bosco matogrossense, era um poeta que, aliás, hoje ainda reside no Mato Grosso. Nós também éramos ousados. O livro tinha uma capa vermelha e o nome de abaixo assinado. Era um livro de poesia. Claro que o DOPS não permitiu o lançamento, foi uma pequena confusão. Enfim, tínhamos essas dificuldades por conta de acharmos que a literatura era literatura engajada, né? O nosso manual de cabeceira era a obra do Manuel Sarmento Barata, que tratava do canto melhor, ou seja, da poesia, que era a poesia de transformação, a poesia de luto, e não a poesia do romantismo, enfim. Havia da ilusão, enfim, da alienação, por assim dizer. Claro que mais tarde a gente descobre que também o romantismo pode ser revolucionário, mas naquela época nós estávamos interessados em algo que fosse mais direto e contundente, porque todos sofriam. E ao mesmo tempo vai se dando conta dessa ordem de ideias. É um período que se verifica ainda a existência dos presos políticos no AU,
Eu tive uma certa ligação com alguns segmentos da igreja, conheci a época o Dom Albano Cavalim, e por conta dessa ligação, que aliás já vinha de Toledo, nós acabamos tendo acesso, por conta de fazer alguma visita ou dar alguma suposta bênção, etc. Nós acabamos indo juntos para fazer uma visita aos presos políticos, porque os padres, de algum modo, ainda tinham um trânsito melhor do que, obviamente, nós tínhamos. E começou aí a luta, digamos assim, dentro da universidade, já 75, 76, havia, não raro, em cada sala de aula um agente infiltrado do DOPS, era claramente vista essa presença. O movimento estudantil na Faculdade de Direito, onde eu fui aprovado no vestibular e ingressei, aliás, foi o único vestibular que fiz na minha vida, até porque não tinha dinheiro para pagar outro. Eu, quando cheguei em Curitiba, não tinha, na verdade, onde dormir. De modo que, se eu fosse para uma universidade particular, obviamente, não. Foi o único que fiz, felizmente, e graças ao gosto pelo estudo que minha mãe sempre em mim incutiu, passei no primeiro vestibular e entrei na faculdade. E, para minha surpresa, o movimento estudantil da Faculdade de Direito era o mais reacionário de toda a universidade. Depois eu percebi que a surpresa não era tanto assim, que os estudantes de Direito, não raro, são muito conservadores. Mas havia um segmento, e nós nos aliamos a esse segmento. Lembro de alguns nomes ainda presentes: o Luiz Carlos Schroeder, que depois foi vereador pelo Partido Comunista em Toledo, na minha cidade, o Manuel Caetano Ferreira Filho, o advogado, e obviamente alguns outros. E nos inspiravam, obviamente, aqueles estudantes que até então começamos a fazer uma ligação de memória. Aliás, esse é um projeto de memória porque a memória é imprescindível. A história não pode dar saltos e nem deixar de construir pontes. E o resgate da memória mostra isso, que a ponte é fundamental para interpretar o passado, compreender o presente e tentar, obviamente, estar atento para o futuro. Pessoas como Carlos Frederico Marais de Souza Filho, passou, obviamente, e a volta mais tarde, depois do exílio, e acabei me tornando, por dessas circunstâncias, obviamente, ligadas às nossas opções políticas, e para minha alegria, parceiro do Marais, inclusive numa atividade que começamos de advocacia, com defesas de lutas populares e, obviamente, também advocacia no seu cotidiano. Mas, além do Marais, o João Bonifácio Cabral Júnior, enfim, pessoas, o Vitório Sorochuk, que na Faculdade de Direito tinham tido uma posição, obviamente, afirmativa e positiva nos momentos mais difíceis. E declarada, assumida, e sofreram as diversas consequências. O Cabral foi preso, o Vitório, enfim, teve toda a passagem no Chile, as consequências que sofreu, o Marais também, depois foi a Dinamarca, São Tomé, enfim. E, portanto, tivemos esse contato com a ponte, com essa geração, e de novo apareceram dois outros professores, que tal como o Edílio, lá quando eu comecei a escrever politicamente, porque a gente nasce analfabeto, se alfabetiza para a escrita, mas a alfabetização política acontece depois. E o Edílio me deu uma alfabetização política. Mas a alfabetização política mais madura recebi aqui em Curitiba, do professor Lamartine Correia de Oliveira e do professor Francisco José Ferreira Muniz. A eles devo o gosto pelo estudo, e a um diálogo com o professor Muniz devo a minha carreira docente. Porque quando vim a Curitiba, passei a trabalhar, até pelo gosto da escrita, etc., no Diário do Paraná, como repórter. Já no começo da faculdade, trabalhava como repórter. Trabalhei em algumas assessorias de órgãos do Estado, nas assessorias de imprensa, da Secretaria de Estado de Justiça, enfim, com algumas dificuldades, porque para empregar pediam-se lá as informações, e as informações sobre a minha pessoa, obviamente, à época não eram abonadoras, né? Nós todos éramos ligados, de um modo geral, ao guarda-chuva, que era o MDB, e do outro lado havia a Arena, que era seguramente a herdeira legítima da ditadura militar. Portanto, e no terceiro ano da faculdade, sem embargo de todas as atividades, à época eu participava também de algumas atividades de alguns grupos literários, foi aí que eu conheci o Paulo Liminski, o Reinaldo Atten, o Tadeu Wojtkowski, o Roberto Prado, enfim. Mas é claro, obviamente eu não tinha talento, embora tenhamos publicado alguns livros juntos, inclusive,
de coletâneas de poemas. No terceiro ano, com uma conversa com o professor Muniz, na faculdade de Direito, eu disse, bom, vou me dedicar integralmente ao estudo, vou fazer um mestrado, doutorado e voltarei a dar aula aqui na faculdade. Foram 12 anos e voltei. E é isso esse foi o projeto que acabei realizando. Concluí o curso, fiz o mestrado e o doutorado em São Paulo, depois 2 pós-doutoramentos fora do Brasil, fiz o concurso para exatamente retribuir à universidade pública aquilo que o ensino público, gratuito, de qualidade, me propiciou, sem o qual, obviamente, eu não teria nem adquirido uma atividade profissional tal como hoje ela se coloca. Então, esse é um rapidíssimo retrospecto que digamos assim, de alguém que muito mais esteve nesse período todo ao lado e coadjuvando as pessoas que lutaram, especialmente num dado momento pela anistia. Eu fiz parte da seccional daqui do Comitê Brasileiro pela Anistia. Eu e minha mulher, a Rosana, que hoje é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, era a época, nós dois juntos, estudamos juntos, aliás, viemos juntos para Curitiba, de certa maneira pode-se dizer que crescemos juntos, nos conhecemos aos 13 anos de idade, viemos juntos para Curitiba, junto com a Terezinha Zerbini, que era o nosso contato à época em São Paulo, com o movimento pela anistia. E é claro que aí vem a luta pelas diretas, cujas comemorações mais recentes obviamente realçam a importância do começo da década de 80, né? As eleições diretas, especialmente para governadores, eu acabei fazendo parte de um grupo seleto de pessoas de lucidez muito grande que integrou a primeira equipe de governo, de planejamento do governo do então prefeito de Londrina, que era o José Richa, que no MDB de então representava ele, um conjunto de outras pessoas, uma posição firme, contrariamente àquilo que ainda se vivia, né, de uma Constituição que o Brasil vivia sem uma Constituição efetivamente democrática, porque nós vivíamos sob uma emenda constitucional de 69, que não pode receber o nome de Constituição, e junto com as eleições diretas, o famoso comício de Curitiba, enfim, tudo aquilo que nós participamos, tinha também, é claro, a luta pela Constituinte. E a partir daí, por conta até de uma atividade profissional que logo depois de formado comecei a exercer como advogado do Instituto de Terras do Estado, trabalhando nas regiões mais pobres e carentes do Estado, que aliás continuam até hoje, de certa maneira, largadas da vida, como por exemplo Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, enfim, o centro do estado, Candeabreu, Curiúva, Reserva, que era onde nós trabalhávamos. Acabei me ligando à questão da terra e, obviamente, a luta pela reforma agrária, que foi o segmento no qual eu mais participei durante o movimento da Constituinte. Conheci aí o Dr. José Gomes da Silva, que estava na ABRA, na Associação Brasileira de Reforma Agrária, cuja sede era em Campinas. E com essa interlocução nos aproximamos do Betinho, no IBASE, que acabou compondo, o IBASE, a ABRA e outras entidades, um documento sobre política agrícola e reforma agrária, que foi apresentado na Constituinte, e eu tive a honra de ter sido indicado para, em nome do IBASE, da ABRA e de outras entidades, fazer lá a apresentação desse documento. É claro que tínhamos algumas ideias, obviamente, mais avançadas que aquele consenso político admitia, boa parte do que nós propusemos não passou. Há um livro que eu tive oportunidade de participar e escrever com o Dr. José Gomes, que retrata um pouco isso, e depois há um livro dele, especificamente, do Dr. José Gomes da Silva, chamado Buraco Negro, que conta a força do Centrão, do chamado Robertão de então, que era em torno de quem um deputado federal para o Estado de São Paulo se aglutinava as forças mais conservadoras, que obviamente barraram muitos avanços na Constituinte de 88. De modo que isso é digamos assim, um pequeno retrospecto dessa ordem de ideias que fez com que, claro, depois, nesse período, vem a eleição do Tancredo. Alguns de nós foram convidados a participar
do grupo de transição, de formulação das políticas públicas no governo Tancredo. Alguns tinham uma postura crítica, achavam que, afinal de contas, ele foi eleito pelo colégio eleitoral. Outros, como eu, achavam que valia a pena ocupar o espaço. Fiz parte do grupo de trabalho. O grupo se chamava Recursos Legais para a Política Agrícola e Reforma Agrária. E acabei me tornando... Daí faleceu o Tancredo e viemos todos embora, né? Porque achamos que efetivamente o vice dele não ia levar à frente nada do que nós havíamos planejado. Mas, para minha surpresa, foi a ministro da Reforma Agrária e do Desenvolvimento, o ministro Nelson Ribeiro, que era ligado à CNBB, e, de novo, um pouco por conta da minha ligação, à época era secretário-geral da CNBB, o Dom Luciano Mendes. E acabei virando procurador-geral do INCRA. Eu tinha, à época, acho que em torno de 26 ou 27 anos, e fui coordenar em Brasília uma equipe de 400 advogados no Brasil inteiro. Foi uma experiência extraordinária, do ponto de vista pessoal, dos embates, da reunião com o movimento dos trabalhadores sem terra, que, obviamente, aí, nesse momento, acabava, digamos assim, de aparecer para o cenário político, de toda a reivindicação do país, que até hoje, obviamente, não fez a reforma agrária que deveria e que deve, de fato, fazer para distribuir terra e renda, obviamente, não apenas distribuir, mas desencompactar o poder econômico e político, que é um dever de casa que o Brasil não fez até hoje. E, à época, havia, obviamente, uma pressão muito grande para que isso ocorresse. Nós ficamos algum tempo no governo e percebemos que, obviamente, as coisas não iam andar. E cerca de 1 ano e 2 meses depois, tanto o Dr. Zé Gomes saiu da presidência do INCRA, onde ele estava, e eu deixei a Procuradoria-Geral, porque, evidentemente, não estava lá para ocupar um cargo, estava para uma missão, e a missão não ia se realizar. Mas, de qualquer maneira, foi um embate bastante importante, e foi o segmento que acabou, obviamente, digamos assim, de outra parte, aproximando essas pessoas, como o Dr. João Bonifácio Cabral Júnior, que acabou também tendo uma ligação muito grande com esse setor, foi presidente do Instituto de Terras do Estado, com o Marés, que esteve sempre ligado a essas e outras questões, mas especialmente a questão dos povos indígenas, e mais tarde acaba, aliás, na presidência da FUNAI. E, ao lado disso, obviamente, eu tive o prazer de ombrear com o Marés uma atividade profissional no escritório de advocacia também durante alguns anos. Isso tudo, obviamente, nos levou a, num dado momento, enxergar o Brasil do presente, alguns anos atrás, com ares de muita mudança e uma perspectiva de que as coisas efetivamente iam tomar o caminho que deveriam tomar naquele sonho. Eu diria que a utopia, ela permanece, embora não realizada, e talvez seja próprio das utopias serem irrealizáveis, mas alguns sonhos se realizaram e outros não, mas eu estou entre aqueles que entendem que nós demos alguns passos adiante muito importantes. Um deles é ter a liberdade política de poder resgatar essa memória, especialmente daqueles que foram vitimados pela ditadura, resgatar a memória, recontar a verdade. As novas gerações precisam saber que se praticaram atrocidades, e se tratam de atrocidades praticadas pelos aparelhos do Estado, né? Os que foram presos políticos, os que sofreram, os que permaneceram no Brasil e sofreram perseguição pessoal, familiar. Houve muitos projetos de vida que foram ceifados, aqueles que foram compelidos também a estar por um longo período fora do Brasil. Portanto, isso tudo revela que esse espaço é um espaço de conquista. Aliás, nada na sociedade desaba dos céus, nem a chuva. Portanto, nesse sentido, é uma conquista. E esse é um momento que, ao mesmo tempo, é um momento de alguma dor, porque eu estou aqui falando, estou lembrando de pessoas que, obviamente, nesse transcurso aqui não estão. Algumas eu conheci pessoalmente, outras eram referências e continuam sendo até hoje. Lembro de algumas pessoas, inclusive aqui do Paraná, que pereceram, né, enfim, no movimento estudantil, que foram sacrificados pela violência do Estado. É disso que se está a falar. O Estado não está legitimado a praticar violência política, né? E, portanto, é dessa ordem de ideias que eu acredito que nós
demos um passo adiante para a espacialidade da política de expor isso. É claro que o cotidiano de hoje é um cotidiano que demanda uma vigilância permanente, porque a tortura continua presente nas esferas da investigação policial nesse país, a violência do Estado ainda é algo que, obviamente, suscita das maiores preocupações, e, por outro lado, o que eu acho que é um dever de casa que o Brasil tem a fazer é a democracia econômica. Essa, obviamente, nós não alcançamos. Nós que lutamos por liberdades públicas e liberdades políticas, hoje temos a liberdade de dizer, de se expressar. Hoje temos direito a ter direitos, mas é preciso efetivá-los. De modo que esse é um pouco do percurso de quem nasceu no Rio Grande do Sul, se fez no interior de Toledo, nos braços do movimento secundarista e por obra e graça de alguns professores. A minha mãe foi minha primeira professora, o professor Edílio, o professor Lamartine, o professor Francisco Muniz. Acabou tendo esse privilégio de perceber que a vida é uma construção onde quem está aqui nessa rápida passagem pode dar a sua contribuição para a solidariedade, para a fraternidade e para que aqueles muitos que sequer ainda têm direito à voz hoje possam também falar. Vamos conversar um pouquinho sobre aquela universidade, o clima que a universidade final dos anos 70, que o senhor chegou, né? Descobriu o curso de Direito e podia ser, como o senhor mesmo classificou, né? Que não era tão progressista assim, né? As pessoas que participavam. O que aglutinava, o que movia, o que unia essas pessoas que o senhor citou no seu curso durante esse período? Quais eram as discussões, os temas? Para os segmentos em torno dos quais nós nos aglutinávamos, ou seja, que era a luta contra a ditadura que ainda estava estabelecida, portanto, era o Médici dando espaço ao Geisel e depois ao Figueiredo, ou seja, essa tríade que vem dos anos 70 para frente. O que nos aglutinava especialmente era uma plena liberdade de organização e de reunião, possibilidade de assembleia, de manifestação do pensamento. E nisso houve algo muito importante, inclusive na Faculdade de Direito em Curitiba, que foi a Conferência Nacional da Ordem sobre o Estado de Direito em 1978. E nós éramos ávidos, obviamente, não para discutir as questões do direito, para saber se o recurso é esse, aquele, mas queríamos discutir as questões como a garantia plena do habeas corpus, o acesso à justiça, enfim, a defesa das liberdades públicas e um espaço também para expor todas as atrocidades que se cometeram por meio de inquéritos militares contra aqueles que haviam, obviamente, antes de nós, se rebelado contra a ditadura militar. E a conferência abriu esse espaço. E, ao mesmo tempo, permitiu que os estudantes de Direito fizessem uma primeira greve depois de 64. Foi na nossa geração, na faculdade, nós fizemos uma primeira greve. É claro que havia um motivo específico, que era uma revolta pela não contratação de alguns professores. Nós tínhamos lá, obviamente, uma queixa muito grande em relação à qualidade do ensino, né? Havia muitos professores que caíam de paraquedas na faculdade, porque também o Ministério da Educação, à época, inventava critérios pouco ortodoxos para os professores entrarem, não necessariamente pelo concurso público, aberto a todos e com lisura. Então fizemos a primeira greve, mas no fundo o fio condutor da greve tinha esse motivo na frente, mas o background era, a rigor, a luta pela democracia e, obviamente, tentando honrar a tradição que o movimento estudantil tinha. Portanto, o que nos aglutinava era a memória daqueles que tinham estado lá. Não raro, à medida do possível, essas pessoas eram chamadas a contar a sua história, especialmente aqueles que tinham presidido o Centro Acadêmico Hugo Simas, pessoas como foi advogado e depois também tornou-se magistrado no Paraná, o Otto Esponhos, que foi presidente da Ordem e que teve, evidentemente, uma postura importante nesse momento, entre tantos outros
que representavam para nós esta bandeira. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista político, nós, digamos assim, na política acadêmica, tínhamos uma ligação muito grande com os estudantes dos outros cursos que tinham uma posição mais avançada. Me lembro bem que a medicina tinha um grupo estudantil bastante avançado. Com as engenharias, obviamente, não contávamos muito, mas no âmbito do chamado setor de ciências sociais aplicadas, que reunia administração, economia e outros cursos, também havia alguns segmentos, a tal ponto que nós conseguimos eleger, apesar de todas as dificuldades, alguns representantes para o Conselho Universitário. Eu fui um desses durante um período, fui representante discente no Conselho Universitário. E é interessante ver como a universidade ela era bem receptiva aos anseios e às discussões nacionais, né? Bem diferente de hoje. Eu diria que à época a universidade pulsava como pulsava a sociedade. Hoje tem-se a impressão de que a universidade perdeu a vibração. A universidade de hoje é uma universidade que se burocratizou, foi dominada por um reprovável eficientismo formal, foi tomada por alguns interesses que eu reputo exclusivamente corporativos internos. A universidade, de certa maneira, se encastelou. E é uma herança daquele período, senhor acredita? E eu diria assim, eu acho que é um período que a universidade vive, são uma espécie assim de, é como o movimento que o cardiologista fala do coração, são sístoles e diástoles, né? Eu acho que a universidade viveu um momento muito importante na redemocratização do país. A Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, à época, teve um papel importantíssimo. Acompanhei como estudante e depois já também como professor. Claro que com o passar do tempo, aquele leque de união de segmentos que havia também vai se pulverizando, porque... digamos assim, como havia uma espécie, digamos assim, de um inimigo em comum, nós também, de certa maneira, nos agrupávamos, porque isso nos dava um pouco mais de força e de voz. Com a abertura política gradativa, há uma pulverização, tanto é que o bipartidarismo também cede ao pluripartidarismo que o Brasil passa a viver. E a universidade, de certa maneira, acabou sentindo um pouco isso, e nós acabamos percebendo que, infelizmente, nós temos muito mais facilidade de nos desunir do que nos unir. Quando há períodos em que não há um inimigo comum muito evidente ou saliente. Então, eu diria assim que, passados esses anos todos, especialmente da Constituinte para cá, quando as universidades receberam, por assim dizer, a autonomia universitária, o que se esperava é que daí nascesse um corpo presente na sociedade. E acho que ainda há parcela disso, há segmentos importantes que ainda lutam dentro da universidade, mas no meu modo de ver, o que acabou, infelizmente, prevalecendo é a manutenção de uma lógica de que a universidade não luta necessariamente pelos interesses majoritários da sociedade, mas luta pelos seus próprios interesses. Por exemplo, a universidade hoje que não se rebela contra essa barbárie que é o vestibular, quer dizer, um país que tem deficiências cruciais de saúde, e que no curso para medicina, a concorrência de 70 para uma vaga, numa universidade pública, alguma coisa de errado num país e numa universidade dessa natureza. A universidade precisa prestar contas à sociedade. E, infelizmente, em alguma medida, a universidade se tornou um corpo estranho. Mas na época não era. Na época não era. Era como se, digamos assim, a sociedade estava dentro da universidade e a universidade dentro da sociedade. Mas eu não acho que o caminho tenha sido perdido. Eu acho que é apenas um momento que se está a passar. Acho que a sociedade está a reclamar uma reinvenção da universidade nesse sentido, que ao mesmo tempo responda com os chamados desafios tecnológicos, é importante ter atividade de ponta, mas que dê conta de cumprir o seu papel fundamental com algumas das demandas mais cruciais da população. Como está a demanda por saúde, pela própria educação. Nós precisamos superar essa barbárie da exclusão social que se faz através do vestibular. Claro que nisso tudo foi importante as ações afirmativas, inclusive a política de cotas, mas não basta. É preciso ir além. Portanto, o que nos aglutinava naquele momento? A luta pela democracia,
a possibilidade de falar sem medo, a possibilidade de nós nos reunirmos, a liberdade de expressão. E é claro que isso aos poucos vai tomando várias formas. A luta pelas questões de gênero toma um determinado caminho, né? A luta pelos povos indígenas, enfim, abre-se um leque de demandas que é esse caldeirão aceso importante que o Brasil vive, né? Acho que demos um passo adiante nisso, mas tem muita coisa a fazer e a própria universidade tem que se reinventar para não perder o bonde da história. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora como é que o senhor chegou no MDB e se o MDB foi a sua primeira opção ou se o senhor chegou a participar de algum outro partido clandestino na época ou de alguma organização? Na verdade, a minha ligação partidária mais direta e efetiva deu-se pelas mãos do PMDB por algumas pessoas que eu acabei conhecendo. Eu não tive a participação em nenhum partido colocado na ilegalidade. Tinha, obviamente, ligação com um conjunto de pessoas que participavam mais ativamente como militantes. Não foi o meu caso. Cada um desempenha nesta seara do mundo, digamos assim, aquilo que um pouco a sua percepção e a visão de mundo pode dar a sua contribuição. E eu dava a minha contribuição, sempre gostei muito de escrever e de falar, de modo que era não raro o escriba dos manifestos ou o orador das sessões de um conjunto de manifestações que, à época, de um modo geral, nós chamávamos genericamente de esquerda, por assim dizer, né? Mas acabei, num dado momento, assinando até mesmo a ficha de filiação ao MDB, por conta desta proximidade com algumas pessoas que então eu conheci, dentre elas, obviamente, o Requião, que nós nos conhecemos quando ele, pela primeira vez, foi candidato a deputado estadual, né? Conheci também à época no MDB de então, por Pato Branco, era deputado o Euclides Scalco, o Álvaro Dias, o próprio José Richa. E é claro que teve uma certa influência familiar, que alguns familiares meus em Toledo eram ligados, obviamente, ao MDB. E a ligação que eu tinha com a igreja era uma ligação que, vamos dizer assim, estimulava uma proximidade com esse segmento, por assim dizer, político propriamente dito, né? De modo que a minha participação, por assim dizer, nesta militância sem nenhum favor e sem nenhuma modéstia, bastante reduzida neste sentido. Né? Mas o senhor foi um telespectador, né? O senhor viu esse MDB, né, com essas figuras emblemáticas, né, os autênticos aí do início do MDB, naquilo que o senhor chamou mesmo de um guarda-chuva, né? Uhum. Desse movimento democrático, nem era um partido. Isso. E o senhor assistiu o fim desse momento, né? Uhum. Como é que o senhor olha hoje esse movimento e o que lhe veio à memória? Assim, Pois, a sua pergunta é interessantíssima, porque uma das imagens que eu tenho muito presente é no comício das diretas, com pessoas que mais tarde seguiram caminhos tão diversos, né? Pessoas que eu acabei depois conhecendo em São Paulo, que tomaram outros caminhos, como o Franco Montoro, o Mário Covas, né? E mesmo aqui no Paraná, né, abriu-se um leque. Sim, né? José Richa, Scalco. O Richa, Scalco, o Requião, o Maurício Frutti, que obviamente não pode ser esquecido, obviamente, nesse contexto todo, e tantos outros, o Adair Sprenger Passos, enfim, tantas outras pessoas importantíssimas nesse contexto todo. A sensação que se tinha à época é que havia um fio condutor que unia a todos. E nós, quando digo nós, me refiro aos mais jovens de então, tínhamos a ilusão que íamos continuar unidos pelo resto da vida. Que a política era uma marcha rumo à felicidade e que nós iríamos encontrar o paraíso aqui na Terra. Ou seja, que todos iam ter liberdade, pão para comer, casa para morar e que, afinal de contas, iríamos, ao fim e ao cabo, só tratar de filosofia. Essa ilusão não demorou muito, né?
percebeu-se, na verdade, que a luta pelo poder, para alguns, as divergências ideológicas para outros, a divergência de projeto de vida, de percepção de sociedade acabou, e isto se esfacelando. Isso já se percebeu na Constituinte de 88. Né? A Constituinte, que foi um pouco esse resumão do Brasil, cujas forças políticas puderam aportar, porque não foi uma Constituinte originária. Nós lutamos por uma Constituinte originária, foi uma Constituinte derivada. Nós lutamos, evidentemente, por uma Constituinte originária e exclusiva para fazer a Constituição, para que não tivesse as amarras que essa Assembleia teve. Mas, enfim, foi aqui, acabou se reunindo e, mesmo nela, percebeu-se, digamos assim, o embate pelo poder e esta vocação que o Brasil precisa romper, que está, aliás, no título de um livro do José de Souza Martins, que é a vocação de ter no Brasil a história lenta, né? Ou seja, a lentidão para dar a volta da roda e gerar algum movimento de transformação. Há uma lentidão tal que, quando a transformação chega, ela perdeu o sentido. Portanto, naquele momento nasce também uma certa desilusão. Porém, num trabalho de concurso de monografia da Faculdade de Direito que escrevi a quatro mãos com um querido amigo meu, colega de turma e agora, infelizmente, falecido há poucos meses, Augusto Lopes Cortes, que depois tornou-se magistrado e acabou no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, um homem muito digno. Nós escrevemos à época um trabalho sobre os partidos políticos e a realidade nacional. E uma das nossas conclusões, em 1978, era de que o único partido que poderia ser chamado por esse nome era o Partido dos Trabalhadores e que tinha um programa de transformação do Brasil. De modo que, mesmo depois da Constituinte, a ilusão se manteve. E em parte se realizou, em parte não. Obviamente, vivemos também um pouco dessas contradições que o Brasil de hoje vive. E que é o grande leitmotiv do PT, né? Exatamente. Se mantém-se essa integridade aí dessa proposta. Exatamente. Eu já entrevistei pessoas aqui que diziam, por exemplo, que lutaram, né, pela anistia, diretas já, constituinte, e que naquele momento de luta, de embate, de enfrentamento mesmo, né, de ir para a rua, de ir para os comícios. Algumas pichações, que obviamente. Eu preciso só ter algum cuidado para não confessar muitos crimes, mas estão todos prescritos, né? Quase todos, aliás. Então, algumas pessoas diziam que naquele momento, né, de adrenalina, porque era muita adrenalina. Sim, né? Sim. Pura, né? Adrenalina pura. Tinha uma impressão de que isso nunca fosse acontecer. O senhor tinha essa sensação ao lutar pelas anistias, dizer, meu Deus, isso não vai acontecer nesse país, com esse governo, com esses militares, diretas já, como não aconteceu. Sabe, é como se as amarras, né, ou nadar contra a corrente mesmo, sabe? A gente quer entender o que levava essas pessoas a continuarem a lutar. Eu digo a você que eu não comungava e nem comungo hoje desse sentimento. A sensação que sempre me movia é que era possível derrotar o que estava do outro lado. Claro que muitas vezes eu e algumas outras pessoas, sempre, às vezes éramos uma certa caricatura, que nós éramos o pessoal do segmento poliana, do movimento que enxergava essas possibilidades muito romantizadas, etc. Mas era uma espécie assim de fé na vida, no sentido de que não podia ser só aquilo. Que a vida não podia ser uma dimensão tão diminuta, tão restrita, de uma opressão tão grande, que não era possível que aquele estado ditatorial de coisas se mantivesse ad perpétuo. E que a voz daqueles que, de certa maneira, sucumbiram pela força da ditadura militar, mais cedo ou mais tarde iria se ouvir. Então, quando vem, digamos, por exemplo, o pacote de abril do Geisel, que
teve assim uma importância crucial para fazer uma intervenção indevida, mais uma vez, na história do país e também no Poder Judiciário, já a leitura que nós fazíamos é que aquilo já eram estertores de um paciente moribundo. Já não era mais uma reação com uma força integral de quem eventualmente iria novamente tomar o Congresso fechado para jogar mais um período de sombra e de escuridão no país. Então, e as coisas começaram de algum modo a abrir-se. E os fatos, eu estou falando e me lembro da vinda do Figueiredo a Curitiba e depois do tapa que ele levou em Florianópolis. Então nós líamos aquilo dizendo, mas se alguém tem coragem, porque o gesto político é o gesto de dizer, não aceito, né? E isto vai mudar, né? E o que nos movia muito, sempre nessa perspectiva, era um pouco o que o Manuel Alegre, no tempo do Salazar, cantava em Portugal, né? Dizendo que na hora mais triste, em tempo de escuridão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Claro que cada um a seu modo. Eu tenho pessoas das quais me tornei admirador e fã, que tiveram um pulso firme de ir como protagonista na história, cada um fazendo, obviamente, a seu modo. E assim, sempre dizendo, isso não vai tardar, né? Há um momento que essa história vai ser reescrita. Então, a ideia, por exemplo, num dado momento de ocupar espaço, que foi uma expressão que se cunhou num dado momento, né? Muitos achavam que isto era quase que legitimar o que aí estava. Eu me recordo que teve essa discussão, por exemplo, no governo que se esboçava do Tancredo Neves. Afinal de contas, foi eleito pelo colégio eleitoral. Nós queríamos as eleições diretas. A emenda Adão de Oliveira foi derrotada. Como participar desse governo, não é? Mas nós achamos que, nós que eu digo, as pessoas das quais eu participava, que obviamente não era do grupo dos mais acirrados, né? Porque aqueles que entendiam que ocupar espaço era legitimado o poder, não participaram dessas discussões. Eu acabei participando porque achava que era possível elastecer, porque sempre acreditei que é melhor fomentar contradições por ação do que manter posições à distância na arquibancada sem fomentar as contradições. Então, eu sempre achei que participar era uma maneira de fomentar as contradições. Era essa discussão, guardadas as imensas proporções, nós tivemos quando me candidatei a um dos representantes estudantis no Conselho Universitário. As pessoas diziam, mas esse Conselho Universitário é dominado pelos professores que votam com a reitoria. Bom, tivemos uma longa discussão, o movimento estudantil à época estava completamente esfacelado, né? Por exemplo, o segmento da Liberdade e Luta à época, a então dita Libilu, era completamente contra que a gente tomasse parte. Eu, obviamente, não participava desse segmento e acabamos tomando parte. E lá, claro que não raro perdimos as discussões, mas ao mesmo tempo encontramos alguns canais de manifestação e descobrimos alguns aliados. Por exemplo, um professor de Direito Constitucional da nossa faculdade, cujo nome aqui eu menciono porque talvez vale a pena referenciar a memória, chamado José Munhoz de Mello, professor de Direito Constitucional, que dizia, este país, enquanto não se redemocratizar, não tem Constituição. E eu, como professor de Direito Constitucional, me recuso a dizer que dou aula de Direito Constitucional. E não raro apoiava as reivindicações estudantis, ou seja, portanto, isso parecia pouco. Mas a gente tinha presente aquela coisa que era cantada na poesia do João Cabral de Melo Neto, de que um galo só não tece amanhã, ou seja, é um aqui e outro acolá. E, enfim, a coisa, de algum modo, mesma coisa, as primeiras reuniões do Movimento pela Anistia, me lembro, fazíamos algumas aqui, numa das salas da Igreja da Guadalupe. As primeiras com muita dificuldade, com poucas pessoas, enfim, com todas aquelas circunstâncias que envolviam essas reuniões à época, né? E, sem dúvida nenhuma, com algum medo, né? Mas a fé e a esperança eram maiores do que aquele medo. Por isso que a gente ia às reuniões, né? A gente articulava, obviamente, algumas articulações eram mais ostensivas pela militância pública, outras menos, né? Com formação de redes, de contatos, etc., para que as coisas que acontecessem numa cidade acontecessem na outra, em outros estados e assim por diante.
De modo que eu diria assim, o sentimento de que a parede não ia se mover, porque o concreto era muito duro, eu confesso que eu nunca tive. Eu sempre achei que, de algum modo, em algum momento na vida, essa parede a gente iria derrubar, como de fato caiu. Não caiu por inteiro, mas caiu o suficiente para a gente enxergar do outro lado, respirar oxigênio, passar também a respirar esse oxigênio com um outro projeto, uma outra perspectiva. E, portanto, tenho esse sentimento, que é o mesmo que informa o sentimento que eu tenho em relação ao Brasil de hoje. Né? É um sentimento de um Brasil que, em muitos campos, tem perdido oportunidades extraordinárias de transformação social. Chega a ser um aperto no coração quando se vê uma legitimação eleitoral tão grande de perder uma dada oportunidade por conta de eventuais negociações necessárias a formar essa espécie de presidencialismo por adesão que se fez no Brasil, né? Onde, para manter a governabilidade, abre-se mão de muitos projetos nos quais, de um modo geral, o eleitor mais consciente acabou votando. Então, há um certo sentimento de que a história continua lenta, mas, ao mesmo tempo, de que é possível fazê-la melhor, mais. E, nesse sentido, com algumas transformações que não sejam transformações que venham de cima para baixo. Essa seria a forma de aprimorar a nossa democracia? Eu acredito que o caminho é a participação popular. Né? A democracia só é verdadeiramente a democracia quando ela, de fato, tem canais de expressão e ela consiga ler as diversas expressões que acontecem. Né? Não apenas nas ruas, mas naquelas que muitas vezes não têm visibilidade, mas estão presentes no imaginário da população. Portanto, em algumas áreas em que se vivem situações bastante deploráveis, né, ainda há escravidão no campo, né, ainda há subtrabalho nas cidades, ainda há pessoas, muitos e milhões de pessoas sem água encanada, sem esgoto, sem água potável para beber. Quer dizer, isso tudo não pode não ser lido do ponto de vista da feitura democrática. Né? O país não pode fazer de conta que não enxerga isso. Porque se nós marcharmos para esta ideia de que há um faz de conta, de que a manutenção inercial do Estado que está aí, por si só, vai levar à solução desses problemas, não vai. É preciso colocar o dedo na ferida, ampliar a participação popular direta, estabelecer outros mecanismos de participação popular e descentralizar radicalmente o poder. O presidente da República não pode ser a pessoa política mais importante do Brasil para quem mora no município de Bocaiúva do Sul. Tem que ser a comunidade local e a sua Câmara de Vereadores. É preciso radicalmente descentralizar o poder, as verbas públicas, fazer uma redistribuição tributária assim, estrutural no Brasil, e isto é possível de ser feito. Acredito nisso. Não basta apenas uma reforma política de aparência, de verniz, porque aí vai se mudar para que tudo continue na mesma, né? Como já muitos dizem e repetem, mas é possível fazer essa alteração. Sob pena de, num dado momento, algum governante, para falta de pão, de novo reproduzindo algo que tomou um lugar importante na história, mandar o povo comer brioche, daí a mudança virá por outro caminho. E outras formas de guilhotina poderão aparecer. De modo que o Brasil tem essa oportunidade extraordinária de ir recuperando a memória dos que tombaram na luta pela democracia. E eu diria assim, até em respeito à memória dessas pessoas. E a memória, inclusive, de alguns que não tombaram, mas também, de uma maneira não muito ostensiva, também não aqueceram com o regime. Há pessoas que aparentemente à época eram reputadas por nós assim como conservadores, etc., mas que no momento decisivo esteve no nosso lado.
Né? De alguma forma De alguma resistiram. forma, por exemplo, professores que pareciam um pouco distantes, ou mesmo pessoas que ocuparam a direção da nossa faculdade, porque ocupando o poder para nós já estava do outro lado. E nós percebemos num dado momento que essas pessoas tinham o sentimento de uma eticidade da liberdade. Né? Podiam não ser militantes, como de fato não foram, mas por ali não passava nenhuma arbitrariedade contra os alunos ou contra os colegas professores. Então, essas pessoas todas, em respeito a essas e aqueles especialmente que foram à luta e que tombaram, eu acho que o Brasil do século XXI tem um dever de casa para fazer. E o senhor está e eu confio, tal como o sentimento que eu tinha aos 16, 17 anos, eu acredito que isso será possível. Talvez não para a nossa geração, mas para a geração do meu neto, eu confio e acredito que ele terá um país melhor. Não só para ele, mas para a sociedade na qual ele viverá. Vamos falar um pouco da sua participação na Comissão Estadual da Verdade e desse movimento de resgate da memória que começou com a Comissão da Anistia, né, Nacional, ou começou em 94 com o Fernando Henrique e a Lei dos Mortos e Desaparecidos, depois o Paraná em 98. Falar um pouco dessa sua experiência dentro dos direitos humanos, né? Pois bem, de um modo geral, a questão dos direitos humanos apareceu um pouco antes já, quando isto se colocou no campo, literalmente falando, ou seja, na violência praticada contra trabalhadores rurais, especialmente contra trabalhadores sem terra. Portanto, vem desde aí. E, mais recentemente, atendendo ao convite que me foi feito para tomar parte da comissão, julguei importante pelo papel que a comissão tem. O título, até alguns críticos dizem que o título é pomposo, né? Comissão da Verdade, afinal de contas não há uma só verdade, que verdade é essa que se quer contar de um só lado? Essa crítica me parece equivocada, porque o que se está a resgatar é uma verdade histórica que foi ocultada e que precisa, obviamente, ser posta para falar. Então, o que se busca é o resgate de uma memória histórica que seja posta para falar. E isto é importante para que se tenha no presente o resgate de pessoas que morreram sob tortura. No Paraná, fora do Paraná, nesse país. E não foi apenas uma ou duas, ou seja, as gerações atuais não podem ser dominados por esta voracidade do consumo e da alienação. Precisa-se perceber que a realização plena dos sentidos da vida corresponde à percepção de uma liberdade substancial e real, liberdade pessoal, individual, coletiva e de realização das necessidades fundamentais. Portanto, esse resgate do que o país viveu, e não só agora, também houve o período da ditadura Vargas. Portanto, é fundamental que se tenha presente, até porque, e me permito dizer isso, se nós pegarmos o século XX, basta contar quantas décadas de normalidade democrática o Brasil teve. Pouquíssimas. Pouquíssimas. E nós estamos, eu acho que a palavra pode dizer essa, de alguma maneira celebrando 25 anos de normalidade democrática sob a Constituição de 88. Agora, para mostrar que isso não é suficiente, é fundamental que haja esse resgate sem a ideia de persecução, de vingança. Não se trata disso, trata-se de expor para, de um lado, respeitar a memória e, de outro lado, servir para gerações presentes e futuras como uma demonstração daquilo que a sociedade não deve tolerar, não pode tolerar e daquilo que os aparelhos do Estado não podem fazer. O Estado não existe para produzir violência, o Estado existe para coibir a violência. A polícia não está aí para punir e sancionar os manifestantes, a polícia precisa proteger os manifestantes. Esta é a questão democrática essencial. Numa manifestação de rua, a polícia precisa ir lá para proteger os manifestantes e às vezes de si próprio e da herança de força arbitrária que as forças policiais no Brasil ainda são vítimas, não é?
Aliás, esta é uma questão crucial no Brasil de hoje, a questão das políticas de segurança, da tortura como forma ainda de obtenção de confissão. O Paraná, infelizmente, tem presentemente exemplos deploráveis dessa ordem de ideias, e o que revela a importância de uma comissão como a Comissão da Verdade, a Comissão Estadual, a Comissão da Verdade da Universidade, o grupo de trabalho específico nessa ordem também do Sindicato dos Jornalistas, da OAB, a importante Comissão da Verdade da OAB, que é presidido pelo Dr. Daniel Godoy, o Fórum Paranaense, que tem um papel importante, enfim. Isto tudo com um olhar no passado, o coração no presente e o outro olhar no futuro. Quer dizer, essa tríplice dimensão tem que estar presente, porque não se trata apenas de um resgate saudosista, trata-se de um resgate mobilizante, que há de ser um movimento que implique numa reconscientização e, ao mesmo tempo, numa tomada de sentido para a sociedade que aí está. E esse é um grande desafio, resgatar essa memória e fazer com que ela não seja um museu. A memória não pode acabar no museu, no sentido clássico tradicional do museu. É preciso que ela não seja apenas vista, é preciso que ela seja transformadora, mobilizadora. Revolucionária. Exatamente isso, na verdadeira percepção da palavra. Tomando a sua ideia da história lenta, né? Uhum. Em relação à América Latina, exatamente. O Brasil está numa lentidão, exatamente. Nessa questão, né? E nós, naquele período, pulsávamos juntos com a América Latina, né? O Brasil pulsava na resistência, né? Eu acho que ele era um grande líder, né, nessa questão. E, ao mesmo tempo, as forças de repressão contrapulsavam também juntas em muitos movimentos de repressão e opressão que o Cone Sul da época acabou levando a efeito. Mas os movimentos libertários, por assim dizer, das lutas democráticas, também tinha esse sentimento de que havia uma América Latina congregada numa luta de libertação. Infelizmente isso se esgarçou um pouco. Eu acho que contemporaneamente, com muita dificuldade, ainda tem espaço esse discurso evocatório de algo que seja transfronteiriço, né? Eu diria assim que os países e os governos tomados pela incapacidade de gestão da coisa pública e por crises que são fabricadas pelos grandes segmentos do capital internacional, os governos acabam tão atentos a ter que parar com o vazamento da goteira da cozinha que não se dá conta do número de pessoas que estão à espera de comida na sala. Portanto, no meu modo de ver, há um sentido desviacionista dessas crises, o que é algo um pouco, digamos assim, perverso do ponto de vista dos destinatários de uma transformação que poderia unir não só o Brasil e os países vizinhos, mas toda a América Latina. Que coloca o Brasil numa posição de isolamento total, né? Total. Exatamente. Já estivemos nesse ponto numa densidade maior, né? Uma densidade que nos unia pelos sentimentos da música, da poesia, né? Quando se falava do Pablo Neruda, tinha-se a impressão que nós estávamos falando de um vizinho que era solidário conosco, né? E não de alguém que estava num país distante com circunstâncias completamente diversas. Isto, infelizmente, se esboroou um pouco na poeira da história. Mas não acabou por completo, não. Aqui, de novo, tem assim, uma percepção realista, mas dentro de um realismo otimista. Até porque a percepção que pelo menos me mostra gradativamente é que aqueles setores e pessoas que permaneceram firmes dessa luta contra a ditadura, de um modo geral, estão cumprindo uma etapa assumindo os governos formais dos países. Veja-se o caso do Uruguai, mesmo Kirchner na Argentina, o que aconteceu e volta agora a acontecer no Chile.
né? O Brasil tem um exemplo típico. Então nós estamos vivendo uma fase que ao mesmo tempo é um passo adiante e também uma certa desmistificação. O que virá depois? Eu posso não ter a resposta, mas de algo eu sei que não quero, que é retrocesso. Acho que precisamos estar vigilantes para que o passo adiante seja efetivamente um passo adiante, em todos os países. E nesta medida, se este passo adiante for dado, com elos de ligação fortificados por uma solidariedade, que não seja apenas uma solidariedade de projetos pessoais ou de ligações formais, mas uma solidariedade verdadeira de projetos e políticas públicas comuns. Por exemplo, ter uma universidade comum da América Latina, né? Que de certa maneira é um projeto embrionário que o Brasil estimula, mas ainda precisa, obviamente, tomar áreas de não ser apenas um projeto do governo, para ser um projeto efetivamente das sociedades e dos povos de nações. E de nações. A UNILA. A UNILA, exatamente. Portanto, eu diria assim, a luz é tênue, mas ela está aí. O senhor continua otimista desde aquela época? Não perdi a fé. Um progressista de esquerda e de fé. É por isso que, de algum modo, nos dias presentes tem uma ligação muito grande com o padre Paulo Botas, que teve, obviamente, uma participação importante num dado período, inclusive aqui em Curitiba, ligado a movimentos de esquerda dentro da igreja, e que, de algum modo, ainda no presente se coloca buscando exatamente esta ideia de uma fé que não seja cega, né, mas que seja transformadora. A coisa passa por aí. Então, para a gente encerrar, agradeço a sua presença, a sua participação, né, nesse projeto. Se eu quiser falar mais alguma coisa, deixar uma mensagem final. Bom, eu diria duas coisas ao final. Primeiro, digamos assim, de o quanto menos importante é esse conjunto de coisas que eu disse, né? Isso são percepções de alguém que mais enaltece as pessoas a quem eu agradeço, né? As que eu mencionei todos. Eu fiz um curso de Direito na universidade e fiz outro curso de Direito pelo avesso na sociedade, com as pessoas que eu conheci, vendo o quanto o direito pode ser torto, no sentido de não responder aquilo que de fato legitimamente deve responder. Então a primeira é de reconhecer, enfim, de manifestar o meu reconhecimento, a minha gratidão, né, de pessoas que conheci nessa caminhada. E dentre elas, deixei de falar por último, porque diz que os últimos serão os primeiros, né, especialmente e sem nenhum favor ao Narciso, que eu conheci nesse processo. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão.
esses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. Ó mesmo a vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.